Hoje nós vamos falar sobre síndrome metabólica, muita gente buscando explicações sobre esse problema que já faz parte da vida da população há tantos anos, mas como a síndrome metabólica tem uma relação direta com a possibilidade do agravamento da Covid-19, é importante a gente trazer informações para ajudar vocês aí na preservação da saúde, na prevenção de uma complicação mais grave. Lembrando que a síndrome metabólica não só aumenta a predisposição para os casos graves de Covid, mas de diversas outras doenças. Eu vou conversar agora com a doutora Larissa Pimentel, endocrinologista, atual presidente da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, aqui do Rio Grande do Norte. E a gente vai trazer essas informações. Tudo bom, doutora Larissa? Muito obrigada pela sua disponibilidade e estar aqui com a gente nesse momento. Oi, Juliana, tudo bem? O prazer é todo meu. O prazer é nosso, enquanto sociedade também, de ter a oportunidade de trazer aqui informações para o pessoal, informações corretas e que estão gerando muitas dúvidas, né? Nesse momento agora, especificamente aí da pandemia, muitas dúvidas em relação à síndrome metabólica. O que é a síndrome metabólica, doutora Larissa? Vamos começar por aí, que aí a gente já vai destrinchando no decorrer do nosso bate-papo. Gil, é bem importante a gente saber o que é a síndrome metabólica, justamente a gente sabendo que ela são um conjunto de patologias, um conjunto de doenças associadas e por isso essa nomenclatura, síndrome. Porque quando a gente fala em síndrome, a gente fala em mais de uma patologia aí que está associada. Então, conjunto de sinais e sintomas e no caso específico da síndrome metabólica, um conjunto de doenças que estão associadas, certo, Juliana? Dentre elas, a gente tem a associação da hipertensão arterial, certo? Da obesidade, da dislipidemia, que são a elevação das taxas de colesterol, certo? E tudo isso é decorrente justamente da resistência à insulina. Acho que muitas pessoas já devem ter ouvido falar esse termo, resistência à insulina, né? E a resistência à insulina, quem está na base da síndrome metabólica. E está muito associada, diretamente associada ao processo de ganho de peso dos indivíduos. Só quem está acima do peso tem síndrome metabólica ou pessoas que estão no peso normal, pessoas magras também podem ter essa síndrome? As pessoas podem ter a síndrome metabólica associada à elevação dessas outras taxas. Porém, normalmente, a fisiopatologia inicial está associada a esse processo aí de ganho de peso dos pacientes, que está diretamente relacionado a essa resistência à insulina. O que é a resistência insulínica? A resistência insulínica, Juliana, ela tem uma fisiopatologia, uma causa bastante complexa, que envolve múltiplos fatores, mas é como se um dos nossos hormônios, chamados insulina, ele não conseguisse agir de uma forma correta, de uma forma... o que é que a insulina faz? A insulina é responsável pelo controle das nossas taxas de açúcar no sangue. E aí, quando a gente tem esse processo de resistência, a gente não consegue fazer com que a insulina realmente haja, fazendo com que esse controle do açúcar do sangue ocorra de forma correta. E aí vem uma série de complicações disso. E o que é que a gente se preocupa mais com a síndrome metabólica? Porque a síndrome metabólica é esse conjunto de doenças, né, que é o diabetes, a dislipidemia, a hipertensão arterial sistêmica. Ela está diretamente relacionada, Juliana, ao risco de doenças cardiovasculares e cerebrovasculares. Então, por que a nossa preocupação maior com o diagnóstico da síndrome metabólica? Exatamente porque essas pessoas que têm esse diagnóstico, elas têm um maior risco de quê? De infartar, de ter um acidente vascular cerebral, um derrame. E aí, à medida que eu faço o controle de todas essas doenças, à medida que eu controlo a glicose, o diabetes, que eu controlo a hipertensão arterial, que eu controlo as taxas de colesterol e que esse paciente perde peso, eu automaticamente diminuo o risco dele ter esses problemas cardiovasculares. Então, assim, é um diagnóstico que gera consequências muito graves.
não só as consequências cardiovasculares, mas o paciente com síndrome metabólica e o paciente obeso, ele tem aumento de risco de várias outras doenças, como câncer, certo? Ele tem um aumento, de uma forma geral, da mortalidade devido a essas complicações. Então, assim, por que a gente se preocupa tanto com esse diagnóstico? Porque qual é o maior objetivo? A prevenção, entendeu, Juliana? E a prevenção, a gente precisa, para que ela ocorra, da instituição de hábitos de vida saudáveis. E aí, eu acho que com a nossa rotina de hoje, com o nosso dia a dia, né, com toda a nossa vida atribulada, né, muito dedicada ao trabalho. Então, as pessoas hoje não se preocupam muito com o seu estilo de vida, né? A gente aprendeu mais o quê? É até clichê a gente falar, mas a gente aprendeu mais a comer fast food, as comidas prontas, abandonamos as comidas mais naturais, mais saudáveis, né? A gente muitas vezes não tem tempo de fazer atividade física, então a gente teve aí o aumento realmente do sedentarismo. E agora, nesse momento que a gente está vivenciando isso agora, isso também aconteceu, porque o que é que aconteceu? As pessoas estão em casa, né? Em home office, estão gastando bem menos energia, muita gente trabalhando aí em frente ao computador o dia todo sentado, sem nenhum gasto energético, pararam de fazer atividade física e comendo muito mais, porque querendo ou não, a gente em casa tá com mais disponibilidade, né, do alimento ali e passa o dia comendo. Então a gente tá vendo realmente um aumento do ganho de peso nos pacientes e com isso o aumento do diagnóstico da síndrome metabólica, que seria consequência desse ganho de peso. Então tá lá, a gente tá dando mais diagnóstico de diabetes, mais diagnóstico de dislipidemia, mais diagnóstico de hipertensão arterial sistêmica. E aí por isso essa nossa preocupação, porque esse estilo de vida saudável, Juliana, ele envolve todos os pontos da nossa vida. Ele envolve controle de estresse, né? E a própria pandemia já traz uma sobrecarga maior de estresse. Ele traz controle na sua qualidade do seu sono, né? E as pessoas hoje em dia estão dormindo mal, não fazem a higiene do sono correta, não se preocupam com o tempo para dormir, né? Todo mundo aí ligado nos aparelhos eletroeletrônicos, né? O dia todo, inclusive na hora de dormir. O planejamento alimentar totalmente descoordenado, né? A maioria das pessoas se despreocupou com isso, aumentou muito aí o consumo dos carboidratos, das gorduras, né? E o sedentarismo, né? E fora isso, a gente ainda poderia pontuar também o tabagismo, que aí entra aí também como fator de risco, a necessidade de cessar também aí o tabagismo. Qual é o corpo dá sinais de que você tem síndrome metabólica? O que é preciso observar no corpo para buscar esse diagnóstico, né? Porque as pessoas também precisam, através dos exames, dos diagnósticos, mas olhando para o corpo, cada um fazendo essa autoanálise, o que é que pode indicar que você pode ter aí a síndrome metabólica? Na verdade, assim, o ganho de peso é um dos sinais que a gente tá olhando. Se a gente tá lá, estou ganhando peso, né? E aí, por mais que você tenha mudado esse estilo de vida e você tá comendo mais, tá sedentário, vem no processo de ganho de peso, é um sinal para você ficar alerta. A resistência insulínica, que é a principal base da síndrome metabólica, ela traz alguns sinais no corpo. Existe um sinal clínico chamado acantose nigricans, que é quando a região de dobras, como a região cervical do pescoço, a região axilar, a região inguinal das virilhas, ficam mais escurecidas. É um sinal clínico da resistência insulínica, chamado acantose nigricans. O aumento da circunferência abdominal, então lá o paciente está aumentando lá o abdômen, aumentando lá a barriga, porque aquele aumento do abdômen, Juliana, ele está muito relacionado ao depósito de gordura em órgãos-alvos, ao depósito de gordura em fígado, que é o que a gente chama de esteatose hepática, né? Em todos os órgãos-alvos, a gente pode ter aumento de depósito de gordura, como o rins, o próprio coração, o fígado. Então, o aumento da circunferência abdominal está intimamente ligado há também esse aumento do risco de síndrome metabólica. Inclusive, é um dos critérios diagnósticos também que a gente avalia, certo? E aí, claro, o paciente quando está ganhando peso, ele precisa ser avaliado, né, pelo endocrinologista
para ver se existem outras causas que estão gerando esse ganho de peso. Porque existem também distúrbios hormonais que podem estar gerando esse ganho de peso que precisam ser investigados. Por isso que ele precisa buscar uma avaliação médica. E aí, quando o paciente também já tem diagnósticos que estão dentro da síndrome metabólica, como diabetes, e aí ele tem aí um diabetes já numa fase de descompensação, lembrar que a maioria dos pacientes tem diagnóstico de diabetes numa fase que eles estão assintomáticos, estão sem sintomas, mas numa fase mais descompensada já do diabetes, o paciente pode urinar muito, ter muita sede, ter aumento da fome, que seria numa fase já que a glicose, o açúcar do sangue está descompensado. Mas qual é a maior preocupação, Juliana? E isso é importante a gente destacar aqui. É que a maioria dessas doenças, elas são sem sintomas, são assintomáticas, são ditas mesmo silenciosas. Você tem a glicose lá alterada e já está diabético e você não sente nada. Você está com a pressão alta e você só vai ver quando você afere a pressão lá na consulta. Você está sem sentir nada. Às vezes nem uma dor de cabeça você sente, você não sente absolutamente nada. Chega lá na consulta, a pressão está fora dos níveis adequados para a sua idade e para você. E aí, mesma coisa da glicose. Você tá lá sem sintoma nenhum. Continua comendo tudo, continua sem fazer atividade física. E quando vai realmente ser avaliado, é que se percebe o diagnóstico. Então, essa preocupação, por isso que toda avaliação médica, assim como as indicações dos exames complementares, devem ser feitas de uma forma preventiva. E aí, eu acho que o que mais a gente tem que ficar de olho agora nesse momento é qual é o estilo de vida que eu estou levando, né? O que é que eu mudei nesse mais de um ano depois aí da pandemia, né? De duração da pandemia. E se eu realmente estou nesse processo de ganho de peso, fazendo uma autorreflexão do que é que eu mudei na minha vida, né? Em relação ao meu estilo de vida mesmo. Vamos falar da Covid, né? A gente sabe que a síndrome metabólica também acendeu aí o sinal vermelho para a possibilidade dessa Covid agravar. Por que isso acontece? Na verdade, Juliana, os pacientes com síndrome metabólica, os pacientes obesos, os pacientes com resistência insulínica, o que é que a gente tem hoje de evidência científica? É que eles têm maior risco de evoluir para formas mais graves da doença, do Covid-19. Muita gente tem dúvida e acha que quem é obeso tem mais chance de, digamos, de pegar a doença, de contrair a doença. Não, eles têm maior risco de evoluir para formas mais graves. Formas que precisam de internação, que precisam muitas vezes de internação em UTI, de ventilação mecânica, formas mais graves da doença. Existem causas multifatoriais, mas assim, a causa básica é porque o paciente com síndrome metabólica, o paciente obeso, o paciente que tem resistência insulínica, ele já é um paciente, Juliana, potencialmente inflamado. Ele já tem o que a gente chama de uma inflamação crônica. Ele já libera substâncias que geram processo inflamatório. E aí, dentro desse processo inflamatório, esses pacientes eles já têm maior risco de evoluir para outras doenças de formas mais graves. Por isso que, por exemplo, os pacientes diabéticos, eles são recomendados que eles tomem vacina H1N1, vacina antipneumocócica, porque ele já tem um maior risco de evoluir para as formas mais graves também dessas doenças. Eles têm maiores riscos dessas doenças cardiovasculares, como eu falei, de infarto, de AVC. Eles já têm um perfil que a gente chama de protrombótico, que tem maior risco de desenvolver quadros de trombose. Eu estou falando isso porque isso está correlacionado ao COVID, porque o COVID é uma doença inflamatória. Sendo que a partir do momento que ele contrai o vírus, que é uma doença pró-inflamatória, e eu já encontro um paciente inflamado cronicamente, um paciente que já libera essas substâncias de uma forma natural, devido à doença dele de base, que seria a síndrome metabólica, decorrente aí da resistência insulínica principalmente, ele tem um risco maior de evoluir para formas mais graves, porque o próprio paciente com síndrome metabólica, ele já libera interleucina 6, fator de necrose tumoral. Estou falando de várias substâncias inflamatórias que também foram demonstradas que são aumentadas no paciente com Covid-19, tá? E aí, essa é uma preocupação. Por quê? Porque tudo tem um lado bom e tem um lado ruim. Um lado bom que a gente pode visualizar positivo é que reduções de peso não tão grandes já diminuem esse risco.
Então, os estudos mostram que diminuições de peso de cerca de 5% do seu peso já diminui o risco tanto das complicações da síndrome metabólica, das doenças cardiovasculares, do paciente infartar, como também dessa evolução para o COVID de forma mais grave, tá? Então, por isso que muitas vezes a gente incentiva. Às vezes o paciente chega no consultório e às vezes ele nem vai porque faz, eu preciso perder tanto peso, eu preciso perder 20 quilos, 30 quilos, 40 quilos, o que é que eu vou fazer lá se eu não consigo, né? E aí é importante que a gente mostre que perdas pequenas, percentuais pequenos, entendeu? Então, você tá lá, você pesa, digamos, 80 quilos. Se você pesar 80 quilos, se não for ideal para você, para sua composição corporal, proporcionalmente à sua altura. E aí, se você perder lá 5 quilos, 4 quilos, né, que seriam 5% do peso, isso já diminui risco. E às vezes a pessoa não vai porque tem aquela expectativa, eu preciso perder muito peso, né? Eu não vou conseguir, isso é impossível. E é justamente o que a gente quer explicar é que pequenas mudanças no seu estilo de vida, pequenas mudanças de hábito, né? Fazer um pouquinho mais hoje do que fez ontem, né? A gente precisa sair da nossa inércia, a gente precisa começar. E aí eu acho que isso ajuda do especialista, assim como de toda a equipe multidisciplinar, né? Que a gente vai estar atuando junto com o nutricionista, com o profissional educador físico, com o psicólogo, fazer o tratamento adequado para os pacientes que precisam de tratamento medicamentoso, fazer o tratamento quando indicado cirúrgico. O que foi indicado para o tratamento do paciente, a gente poder fazer com que a gente está aqui para dar as mãos ao paciente. E juntos, realmente, a gente conseguir com que ele obtenha esses resultados. Porque qual é o objetivo? O objetivo é que o paciente diminua o risco de ter todas essas complicações decorrentes aí da obesidade e da síndrome metabólica. Inclusive, se pegar o COVID, que desenvolva para formas mais graves, tá? Então, assim, a gente orienta muito que as pessoas venham, que a gente realmente tá para ajudar. Porque muitas vezes as pessoas têm até medo de ir para o médico, né? Porque sabe, quando o médico me disser, quando eu disser que engordei 15 quilos só nesse ano da síndrome metabólica, só esse ano da pandemia, ele já vai reclamar comigo e eu já não vou conseguir. Não, a gente tá aqui justamente com esse olhar e com o conhecimento que a gente tem especializado para ajudar essa pessoa a mudar a sua vida. Até porque a mudança tem que ser contínua. Não adianta a gente só objetivar, eu vou fazer só uma dieta, eu vou fazer isso tal tempo. Não. A intenção é que a pessoa mude mesmo o seu estilo de vida. E a partir do momento que ela adere isso, Juliana, ela vai ver como a qualidade de vida vai melhorar. Ela vai dormir melhor, ela vai ter mais disposição, ela vai estar melhor no seu trabalho, na sua vida, com a sua família, melhora o estresse, tudo melhora. E aí, quando a pessoa vir esses resultados, cada vez ela vai se motivar mais para poder buscá-los. Quais são as opções de tratamento? Quais são esses tratamentos? E o principal, a síndrome metabólica, ela tem cura? Na verdade, Juliana, o tratamento, como eu disse, inclui a base dele, a base do tratamento é a mudança de estilo de vida. Não existe nenhum tratamento medicamentoso, cirúrgico, sem a mudança de estilo de vida. Então, o paciente realmente vai ter que tratamento alimentar, então vai ter que aderir uma mudança na sua alimentação. E aí nisso eu já entro num ponto que sempre o pessoal também pergunta qual é a melhor. Existem hoje difusão de tantas dietas low carb, dietas hiperproteicas, jejum intermitente. O que é que a gente tem hoje de estudo, né? O que a gente tem de estudo é que a gente perder mais peso é aquela que ele consegue aderir, tá? Então, aquela que meu paciente consegue aderir de uma forma contínua, né? E não só por um intervalo de tempo, porque muitas pessoas têm essa ideia que eu estou de dieta, né? Eu estou de dieta. Daqui a pouco eu não faço mais e vou voltar a estar com o meu processo de estilo de vida que era anterior. Não, a ideia é que a gente faça um planejamento alimentar que você possa aderir com o seu ritmo de trabalho, com o seu estilo de vida. É um dos pilares, o planejamento alimentar. O segundo pilar é realmente o exercício físico, tá? E aí, dentro deles, o segundo pilar do tratamento do exercício físico, a gente vai incluir exercícios de resistência, então exercícios de carga, exercícios de musculação e exercícios aeróbicos, tá? O ideal é que a gente realmente lance mão dos dois para que a gente haja uma
um maior gasto energético sem haver perda de massa muscular. Até porque o músculo vai ser protetor aí nesse momento. Então, a gente quer que ganhe massa muscular e haja aí um maior gasto energético do nosso paciente. Então, planejamento alimentar, exercício físico, certo? E o terceiro ponto, a indicação de o tratamento farmacológico, então medicamentos para aqueles pacientes que têm indicação precisa. Então, lembrar que tudo isso, gente, todo o processo de tratamento é totalmente individualizado. Porque às vezes o paciente fala, minha amiga tomou isso, perdeu tanto peso, eu quero também tomar esse medicamento. Sendo que, inclusive, a ação dos medicamentos, o mecanismo de ação deles, está muito relacionado a cada indicação do paciente. Então, você precisa consultar o profissional especializado para isso. Tem alguns pacientes que vão ter indicação de cirurgia, da cirurgia metabólica, da gastroplastia. Sim, tem pacientes que vão se beneficiar disso também, da cirurgia também, e que tem indicação, depois de um tempo de tratamento também aí instituído. Mas, se a gente não começar a trabalhar na base, que é a mudança de estilo de vida, juntamente com todos os outros arsenais que a gente tem para tratar a obesidade, a gente não vai conseguir ter resultados. Isso para a gente tratar a obesidade. E quando o paciente tem a síndrome metabólica associada, que já tem as complicações da obesidade, que é justamente o diabetes, a dislipidemia, a hipertensão arterial, assim como a esteatose hepática, as outras complicações, eu tenho que tratá-las cada uma delas. Então, assim, qual é o tratamento da síndrome metabólica? É eu tentar deixar todas essas doenças que compõem a síndrome metabólica dentro das metas para o meu paciente. Então, se meu paciente é diabético, ele tem que ter um diabetes bem controlado, com as glicoses nos níveis adequados para ele, assim como o controle das complicações do diabetes. Ele tem que ter controle da dislipidemia, que são das taxas de colesterol, controle da hipertensão arterial sistêmica e todos aqueles pontos do estilo de vida que eu já falei aqui. Existem pacientes que com a perda de peso, ele inclusive vai deixar de fazer uso de alguns medicamentos. Então tem paciente, por exemplo, que está tomando remédio de pressão e que a partir do momento que ele perde peso, a pressão consegue ficar bem controlada sem medicamentos. Existem pacientes que estão tomando medicamentos para o colesterol e aí a partir do momento que tem uma perda de peso, ele consegue sair dos medicamentos para o colesterol, tá? E aí com isso, se ele mantiver o controle do peso, ele fica sem esses medicamentos. Agora, a partir do momento que houver o retorno do ganho de peso, pode ser que haja necessidade desse retorno desses medicamentos. Mas o que é mais importante que a gente entenda é que, assim, o acompanhamento é contínuo, o resultado é dia a dia. E quanto mais perto o paciente estiver da gente, de toda a equipe multidisciplinar, ele vai ter mais resultados, entendeu? Porque, assim, o incentivo e estar perto do especialista, perto da nutricionista, perto do educador físico, cada um vai dar sua contribuição para que o paciente se mantenha motivado. Até porque um dos maiores desafios também do tratamento da obesidade, Juliana, não é só a perda de peso, é a manutenção dele, entendeu? Então, a manutenção dessa perda de peso é um dos maiores desafios para todos os pacientes, para todas as pessoas. Então, a gente precisa estar junto o tempo todo e estar trabalhando isso. E por que eu falo muito em perda de peso? Porque a perda de peso vai ser um dos pilares do tratamento da síndrome metabólica. Porque tudo que surge da síndrome metabólica surge aí do ganho de peso relacionado à resistência à insulina, tá? E é isso que aumenta o risco dos pacientes terem todas essas doenças. Muito obrigada, doutora Larissa. Esclarecimentos importantes para esse tempo que a gente está vivendo, né? E eu sempre falo aqui que as pessoas que acompanham as entrevistas, que elas possam não só pegar a informação, mas colocar em prática, né? Porque só saber não vai adiantar, tem que praticar. Justamente, eu que agradeço, Juliana, a gente agradece pela oportunidade, né? E é justamente isso, acho que a ideia, acho que é cada um que está assistindo da gente já refletir assim, hoje, o que é que eu já fiz, né? Vamos levantar da cadeira, vamos sair da zona de conforto, né? Será assim mesmo agora parou, mas vamos fazer atividade física em casa, vamos tentar fazer online, vamos tentar mudar quando eu for a próxima vez ao supermercado as minhas compras, né? Vamos buscar essa mudança de hoje, né? E são pequenas mudanças que vão fazendo
a gente mudar o nosso estilo de vida. Eu acho que esse momento da pandemia, né, a ocorrência aí do Covid-19, eu acho que teve esse propósito, está tendo, de cada um olhar para dentro de si mesmo e pensar o que é que eu posso fazer para melhorar, para prevenir e para que eu tenha mais qualidade de vida. Então, agradeço aí a vocês, tá bom? E estamos disponíveis quando precisarem.